Olá, caro aluno. Estamos aqui para o nosso novo encontro, para o nosso curso técnico de secretaria escolar. Hoje vamos conversar sobre os objetivos da educação na sociedade. Nós já vimos vários aspectos da educação, já vimos alguns aspectos da secretaria escolar, da gestão, da administração escolar e da educação agora para a sociedade. Nós já conversamos bastante sobre isso, mas sempre tem algo a mais a se conhecer. Então, neste quarto encontro, vamos trazer para vocês alguns aspectos ainda não comentados e vamos reforçar outros já trabalhados. Gostaria sempre de salientar que você pode deixar as suas sugestões, enviar para a Paideia as suas dúvidas, sua colaboração dentro desta formação. Lembre que é você responsável pelo seu aprendizado. Lembre também que você não está sozinho. Você pode contar conosco nesta formação, neste caminhar. Tudo bem? Então vamos dar início. Quais são os objetivos da educação na sociedade? Trouxemos para você, no seu material de estudo, o artigo 205 da Constituição Federal, que prevê para a educação 3 objetivos básicos, ok? Primeiro, garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo. Lembra que nós já falávamos este indivíduo que é responsável no pensar deste país, é responsável na construção da educação, quando falávamos lá no nosso último encontro do papel da educação. Um outro objetivo da educação na sociedade é preparar o indivíduo para o exercício da cidadania. No nosso primeiro encontro, nós conversávamos sobre o que você tem enquanto direitos e deveres, certo? E como é que eu posso exercer a cidadania no meu estado, no meu município, na minha escola, não é? Como é que eu posso preparar este aluno e qual a minha contribuição enquanto formador dentro desta instituição, estando eu na secretaria escolar, na coordenação pedagógica, dentro da sala de aula. E um terceiro objetivo, estamos falando de objetivos básicos, 3 objetivos básicos, é qualificar o indivíduo para o mercado de trabalho. Hoje eu estou buscando qualificação para o mercado de trabalho, fazendo aqui um curso técnico, isto é qualificação, ok? Tem aí a frase de Jean Piaget, grande pesquisador na área de educação. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Olha, quando nós conversamos sobre a vacina, quando nós conversamos sobre a mudança dos aspectos da sociedade a partir da educação, então fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Quando nós tratamos da cultura do lugar, nós estamos repetindo, mas com uma coisa chamada reflexão sobre a minha ação. Então, tudo que eu faço hoje, eu faço porque eu tenho um aprendizado, eu tenho uma tradição que me ensinou, mas eu também tenho uma reflexão sobre a minha ação. Quando nós somos curiosos, e eu sempre gosto de lembrar do exemplo da caneta esferográfica, e quando a gente usa essa caneta sabendo qual foi o trabalho, qual foi o pensamento para que hoje ela esteja neste formato e ela tenha esta função. Então, pensem bem no que a nossa Constituição, a nossa lei maior, pensa sobre a educação. Vamos lá? Bem, a escola existe para formar sujeitos preparados para sobreviver nesta sociedade. E para isso, precisam da ciência. Nós já vimos isso sobre a ciência, da cultura, não é? As tradições, o que eu aprendo com as minhas relações, da arte. Precisam saber coisas, saber resolver dilemas,
ter autonomia e responsabilidade, saber dos seus direitos e deveres, construir sua dignidade humana, ter uma autoimagem positiva, desenvolver capacidades cognitivas para apropriar-se criticamente dos benefícios da ciência, da tecnologia em favor do seu trabalho, da sua vida cotidiana e do seu crescimento pessoal. Quando a gente lê isso que Libânio traz para a gente, temos aqui nesse pequeno parágrafo uma imensa reflexão. Quando eu preciso saber da ciência, todos os benefícios que a ciência, não só da ciência médica, trouxe para a gente, não é? Quando nós falamos aí da informática, da luz, dos automóveis, das diversas ciências que nós temos. O quanto da cultura eu preciso saber, não é? Da cultura do lugar, da cultura da região, de todos os aspectos que a cultura pode favorecer para o desenvolvimento do ser humano, da arte plástica, da arte popular, do teatro, da música. E aí você pode dizer, mas eu não gosto de arte, eu não entendo nada de arte. Muitas pessoas, quando falam em arte, pensam apenas na arte plástica lá no quadro, na pintura. A arte não é só isso, meus queridos. A arte envolve o pensamento humano e a sua possibilidade de transformar o que ele pensa em arte, que pode ser a dança, pode ser o cinema, o teatro, a música. Mas eu não gosto de música popular. Tudo bem. Não gosto de música erudita. Tudo bem. Eu gosto de brega. Tudo bem. É a tua forma de interpretar a arte que vai ser importante, sabendo que eu preciso respeitar os outros tipos e as outras formas de arte, os outros tipos e as outras formas de música. Saber resolver dilemas. Se eu tenho um dilema, se eu tenho um problema, saber resolver. Se eu preciso chegar a um lugar, saber a direção. Hoje você tem o GPS, saber usar o GPS. Houve um tempo em que o homem tinha que saber usar a bússola. Hoje ele usa o GPS, que vai dar as direções para ele. Mas eu preciso saber para que lado fica o norte. Senão eu não sei onde fica o leste, nem o sul, nem o oeste. Então eu preciso ter esse conhecimento para ter uma coisa chamada autonomia. Desde pequeno eu preciso saber, preciso ter autonomia, ter responsabilidade. Construir o que ele chamou de dignidade humana. Porque se eu não tenho todos esses detalhes desenvolvidos, todas essas peculiaridades desenvolvidas, como é que eu vou ter dignidade? Para ter uma autoimagem positiva. Como é que eu me vejo dentro da sociedade? Como é que eu me coloco na sociedade? Como é que eu, funcionário, posso me impor? Não são tarefas fáceis, não são coisas tão simples, mas você precisa ter essa percepção para poder colher benefícios para o meu trabalho, para o meu cotidiano. Quando eu falei lá no momento de saber usar o meu telefone celular, saber utilizar os recursos, quais são os aplicativos que eu posso utilizar para melhor aprender, para melhor ter acesso a esta aula. E aí eu usar a minha disciplina para eu conseguir construir a minha autonomia. Então isso é só um pouquinho da interpretação que nós fizemos agora sobre o que o Libânio traz para a gente nessa frase, que está no seu material de estudo, ok? Lembre-se, esse material é só o início. Nós estamos trazendo para você aqui reflexões sobre este material. E além disso, você pode buscar outras informações, você pode aprofundar os seus conhecimentos. Lembre que você não está sozinho, mas você pode ficar sozinho se você quiser, certo? Mas vamos continuar? No seu material de estudo, nós temos aí 2 filósofos da educação, Pierre Bourdieu e o Jean-Claude Passeron, ok? E eles juntos pensaram nesses processos, nos processos de como a escola consegue
construir, produzir. E eles trazem uma observação, que a gente vai ter uma conversa sobre ela, de como a educação acontece, para que ela serve, para quem ela serve. Eles dizem assim: observe que a educação é uma instituição de reprodução social. Ou seja, a educação serve para passar adiante as formas normalizadas de uma construção social. Para simplificar, a educação é o órgão do sistema de uma sociedade responsável por manter a constante reinstauração da ordem estabelecida. Eu vou trazer para vocês não é uma reflexão, é uma interpretação de quanto a educação pode ser capaz de dar a você formas de interpretação. Quando os portugueses chegaram às terras que eles chamaram no primeiro momento as Índias, né, porque lá habitavam povos tradicionais, aquela população não tinha uma forma de interpretar o que eram aquelas coisas que estavam chegando, porque eles não tinham esta construção. Porque você hoje chama de caneta porque você recebeu essa informação. Isto é uma caneta, tem um objetivo para escrita, é feito desta forma. Para quem nunca viu este objeto, isto é apenas algo que eu não consigo dizer o que é, porque eu não tenho esta informação. Então, aquelas pessoas lá, à margem, à praia, não sabiam o que eram aquelas caravelas. Eles não tinham conhecimento daquela estrutura que foi construído por outra cultura, outra população. Mas veja bem, quando esses dois filósofos colocam para a gente que a educação é um órgão do sistema de uma sociedade responsável por manter uma reinstauração de uma ordem estabelecida, nós estamos aqui colocando a escola como um órgão que vai moldar, que vai informar, que vai manter essa constante e com objetivo. Por que a escola existe? Qual é a ordem estabelecida que eu tenho no momento? É algo profundo, mas está no teu material. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas se você quiser saber um pouco mais sobre o que essas duas pessoas pensaram, a gente pode continuar conversando sobre o pensamento do Pierre e do Jean-Claude, ok? Vamos lá. Eles colocam a escola como uma reprodução para uma constante restauração. E eles chamam esse movimento da escola de teoria da reprodução. Então, você tem um currículo, você tem uma estrutura, né? A gente chama que as escolas, elas têm um sistema tradicional de ensino, que são as carteiras enfileiradas, o professor à frente, o quadro atrás do professor. Hoje a gente está mudando esse sistema. O ensino à distância mudou também um pouco esse sistema, mas eu estou aqui hoje na condição de professor e você está aí na condição de aluno. Mas isso foi um mecanismo que um momento histórico considerado que nós tivemos apresentou para os professores e para os alunos. Então, a escola é um mecanismo de exclusão. Vai à escola aquele que pode, aquele que consegue, aquele que tem condições de. Exclui aqueles que não. Lá no início da nossa conversa de hoje, nós colocamos para ti os objetivos da educação. Objetivo, se você pensar, a educação é um direito de todos. Mas será que todos têm? Todos conseguem? Certo? A gente nunca pode perder isso de vista. Tem um currículo baseado na cultura dominante. O que isso significa, professora? Você tem um currículo baseado num objetivo lá na frente, o objetivo
da indústria, um objetivo da reprodução do saber, eu preciso ter mão de obra qualificada. Se eu tenho mão de obra qualificada, eu preciso formar, por isso eu tenho escola. Então, o autor traz para a gente essas condições que às vezes parecem duras, e são duras, porque é isto que está estabelecido em nossa sociedade hoje. E nós precisamos, enquanto cidadão, lá o Libânio mostra para a gente que a gente precisa saber pensar. Né? O Piaget coloca que você não tem apenas que reproduzir. É um contraponto aqui do Pierre e do Jean-Claude. Mas se eu não tenho que reproduzir, eu tenho que pensar. Como pensar se eu não tenho autonomia? Como pensar se eu não consigo chegar à escola? Mas se hoje eu estou na escola, eu penso. E se hoje eu estou na escola, eu posso discutir o currículo. E no nosso último encontro nós falamos do projeto político-pedagógico. Olha aí o projeto político-pedagógico servindo de contraponto na teoria. Então eu preciso saber da teoria para poder dizer para você que é só sabendo que eu posso questionar. Eu não posso simplesmente questionar por questionar. Eu não posso reclamar porque eu estou reclamando. É como aquele que grita em uma passeata e não sabe por quê. Eu estou numa histeria coletiva? Não. Eu estou neste movimento porque eu tenho consciência dele. Eu construí um aprendizado. Eu estou diante da secretaria da escola, mas eu conheço o currículo da minha escola. E eu sei quais são os objetivos de aprendizagem dos alunos. E eu sei porque eu sou secretário. Eu sei porque eu tenho conhecimento. Eu tenho um saber diferenciado. Mas isso, para que isso ocorra, eu preciso saber, eu preciso ler, eu preciso estudar. E eu preciso não só saber para mim, eu preciso sentar com alguém e discutir. Eu preciso discutir no sentido de fazer uma comunicação e saber o que eu estou trazendo para o meu aluno, para o meu público. Nós conversávamos sobre o atendimento, né? Sobre as normas, os padrões de atendimento, né? As normas de conduta. Nós já conversamos sobre isso, ok? E aí eles colocam para a gente a importância da ação pedagógica. E aí eu tenho também, enquanto pessoa responsável por esse documento dentro da instituição, saber da ação pedagógica. E eles fazem aqui trazem não vou chamar de crítica, mas trazem um pensamento e uma reflexão a respeito disso, ok? Toda ação pedagógica, que ele chama de AP, é objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição por um poder arbitrário de um arbitrário cultural. Então, eu tenho uma ação pedagógica que muitas vezes não respeita aquele aspecto cultural. Eu vou dar um exemplo bem simples do livro didático. Às vezes você tem um livro didático dentro de uma escola que fala, vou dizer aqui para a nossa região norte, que fala do morango. Traz morango, morango, morango e as crianças não têm acesso ao morango. Ou então, eu estou numa escola no Nordeste e eles estão falando que não conhecem o açaí e falam do açaí, porque aí fazem frases com a construção do açaí, a criança pinta o açaí, a criança pinta o morango. Mas a criança não conhece o morango, a criança não conhece o açaí. Aqui, naquele momento, é isso que eles chamam de violência, porque eu estou impondo um poder. Isso é um exemplo muito simplório da profundidade desse conceito. Mas eu estou fazendo assim uma analogia muito simples, porque isso é muito mais profundo. Porque se nós formos falar aqui das questões culturais, do desrespeito à pessoa, que em vários momentos se colocam dentro dos materiais didáticos que a escola apresenta, é complexo, não é? Em certo momento, estávamos utilizando um material didático que colocava diversas pinturas que retratam no período do descobrimento do Brasil, com artistas renomados, e alguns professores não tinham conhecimento daquelas obras, e nelas, várias vezes, são mulheres negras
né, meninas negras que estão servindo aos brancos. Você precisa apresentar a obra de arte, apresentar o contexto social, porque as meninas negras da sala de aula podem se sentir ofendidas. Por que só os negros servem? Por que não tem meninas negras na posição de donas, de rainhas? Então, isso foi um conceito e que não era discutido, simplesmente elas são as negras, são eles que servem. São mulheres, são elas que servem. E aí, a construção desse saber, desse conhecimento, eu não posso simplesmente apresentar na sala de aula. É esta ação pedagógica que eles estão trazendo aqui para a gente. É esta forma de constrangimento, de imposição de significações que eles nos colocam. Então, se hoje eu sou mulher, qual é o meu papel na sociedade? Eu sou negra, qual o meu papel na sociedade? Por que eu tenho que usar a imposição? Por muitos anos, cabelos cacheados não eram aceitos. Nós tínhamos que usar chapinhas e diferentes formas de alisamento para poder enquadrar os padrões de beleza instituídos na sociedade. Hoje muita coisa mudou, mas ainda temos muitos preconceitos e muitos padrões estabelecidos e que precisam ser repensados. Então, quando eles trazem aqui para a gente, no nosso material de estudo, esses dois pensadores, é para fazer uma pausa. Foi uma citação pequenininha, mas se ele está aqui, a gente precisa ir além e saber quem foram, por que colocaram isso para a gente. É um conhecimento a mais que a gente está trazendo para você, tudo bem? E aí a gente tem dois aspectos dentro do pensamento do Pierre e do Jean-Claude. O ideal e o real, ok? Então, dentro do ideal, eu tenho a ação pedagógica, eu tenho uma relação de comunicação, tenho o professor e tenho o aluno. No real, eu tenho a ação pedagógica que é feita pelo professor e exercida, eu tenho uma inculcação, uma imposição, e eu tenho ali mais embaixo o aluno. Eles não estão em níveis semelhantes. Claro que a gente hoje busca colocar esses dois aspectos mais próximos, com respeito, com igualdade, né? Com dignidade. Então, hoje, a ação do professor está sendo muito pensada, e a gente sabe de todos os problemas que existem dentro da educação, todas as dificuldades que existem na sala de aula. A televisão está aí para mostrar isso para a gente, a realidade, a vida está para mostrar isso para a gente. Mas nós precisamos fazer as coisas acontecerem. E isso também vai acontecer, vai depender de cada um de nós. Então, esses dois filósofos trouxeram essa reflexão para a gente. Como é que está acontecendo o real? O que seria o ideal da ação pedagógica dentro da escola? Tudo bem? Dúvidas até aqui vão surgir, mas apresentem para a gente essas dúvidas, que ao longo do nosso curso a gente tem tempo para poder esclarecer. E também para poder discutir sobre elas, certo? E aí ele traz também que solução tomar, ok? Uma pedagogia racional. Se eu tenho uma realidade na minha comunidade, se a minha escola hoje tem esse recurso, como é que eu posso utilizar esse recurso de forma racional? Se a minha escola ficar próximo de um lugar que tem muito ruído, como é que eu posso melhorar esse ruído? Como é que eu posso articular com essa empresa que fica ao lado da minha escola para melhorar isso? Se eu tenho aqui uma serraria ao lado da escola, o que essa serraria pode contribuir com os meus alunos? Se eu tenho uma floresta aqui ao lado, o que essa floresta tem que eu possa trazer para dentro da minha escola, fazer com que a minha escola possa levar isso além para os meus alunos? Então, é esse capital cultural, o capital que está ali, que vai servir a minha comunidade. E aí a gente coloca, eles trazem para a gente os vários estados, né? O objetivado, o capital cultural e institucionalizado, e como ele vai se manifestar dentro da nossa escola, dentro da nossa instituição de ensino. Então, são
exemplos que esses dois filósofos trouxeram do pensar, da ação pedagógica e da função da escola, que nós conversávamos na aula anterior e que nós continuamos conversando dentro deste espaço agora, certo? E aí eu tenho para você a nossa primeira instituição educadora, que é a nossa família. O que nós herdamos, como é que nós utilizamos esse aspecto como ferramenta social. E aí a gente tem lá dentro do PPP o termo comunidade. A comunidade são as famílias. Qual é a ação do secretário escolar, da secretaria escolar, com as famílias nesse processo? Você será aquela pessoa primeira a recebê-los, a conhecer a sua realidade, a ter acesso à documentação da criança, do jovem, do adulto. Você vai conhecer essa família. O professor, na maioria das vezes, o gestor, é o último a conhecer dentro da instituição. O primeiro que vai conhecer é você. Primeiro contato, as primeiras necessidades, qual é o acesso dessa família, como é que ela é constituída, qual a forma que essa família vive. Todas essas informações é a partir da secretaria da escola que ela vai entrar na escola. E aí, como é que você também construiu a sua família? Qual foi a sua base? Quais são as constituições culturais que vocês estão envolvidos? A gente tem o hábito de dizer que a escola instrui e a família educa. E hoje a gente tem um paradoxo bem interessante, que é que muitos valores que eram da família estão sendo apresentados na escola. As famílias do século passado tinham muito mais tempo de permanência dentro de casa, principalmente as mulheres tinham esse tempo maior, mas hoje elas estão dentro do mercado de trabalho. Eu tenho certeza que o maior número de alunos aqui do nosso curso são de mulheres. E se a gente for fazer um levantamento, na nossa escola, o número de meninas também é muito elevado. Mas e aí, no final? Como é que está essa relação lá no final da escolaridade? Será que eu consigo ter o maior número de meninas na ciência? O maior número de meninas na área tecnológica? O maior número de meninas nos cursos que tenham maior, como é que eu posso dizer assim, que vão ter um maior rendimento salarial após a formação? Como é que está essa relação? Quais são os valores que as famílias estão apresentando às meninas e meninos hoje que chegam até a nossa escola? Então eu tenho um padrão, eu tenho grupos, e esses grupos eles vão criando modelos de construção social e que chegam até a nossa escola. E como é que eu, secretário, como é que eu, a pessoa responsável por essa entrada, estou recebendo essa informação? Quais são os valores que eu tenho? Como é que eu entendo essa apresentação? Então, se eu hoje recebo uma família, como é que eu estou recebendo essa família? Essa família tem condições de acesso? Quais são as possibilidades de crescimento educacionais aqui dentro da escola? Os pais são alfabetizados? Às vezes você recebe uma família na escola em que os pais não são alfabetizados. O que eu, escola, estou fazendo para que eles consigam alfabetização? Existe um programa de alfabetização de adultos na escola? Existem turmas para jovens e adultos? Sim ou não? Então, o que eu posso fazer não só para o aluno, mas para o pai do aluno? Existem cursos técnicos? Como é que eu cheguei até a secretaria escolar? Então, são situações que no momento de entrada precisam ser observadas. E eu também preciso
de alguma forma, conhecer o após. Como é que o aluno sai da escola, chega em casa, como é que é a relação dele, se ele tem a oportunidade de dar continuidade aos estudos. E aí você para e pensa, nossa, tudo isso é minha responsabilidade? Então, eu preciso ter acesso a essas informações para melhor compreender o meu aluno e poder contribuir para que essa informação chegue, ok? E vamos lá. E aí eu trouxe para você uma leitura. Você vai receber um link, certo? Que vai trazer para você um texto, que são aspectos pedagógicos presentes na atuação do secretário escolar. Esses aspectos pedagógicos, eles vão fazer um resumo do que nós já vimos até agora. Nós estamos na metade do módulo, nós já vimos várias informações sobre os aspectos do atendimento, os aspectos da educação, a questão da relação com o alunado, quais são os aprendizados que eu preciso ter enquanto secretário escolar. E esse texto vai trazer para ti um resumo de vários aspectos presentes na tua atuação de secretário escolar, ok? Então, você vai receber esse link via o nosso canal de atendimento e lá você vai acessar esse texto. Então, além do texto que você já estudou, que é o texto que você recebeu, você vai ler este outro artigo, não é muito longo, é um artigo pequenininho, e você vai aprofundar um pouquinho mais sobre esses aspectos pedagógicos na atuação do secretário escolar. Porque o secretário escolar, ele não é apenas um cidadão que recebe documentação, arquiva, atende pessoas, vira as costas e vai embora. Ele tem uma responsabilidade, uma ação pedagógica. E ele precisa estar atento, apesar de muitas pessoas desconhecerem isso, ele está atento a todos os aspectos pedagógicos dentro da instituição de ensino. E para isso ele precisa conhecer. Então, faça a sua leitura, preste bastante atenção, traga suas dúvidas, mande sugestões que a gente responde no nosso próximo encontro, ok? Até lá e bons estudos! Bem-vindo ao mundo do EJA Educação de Jovens e Adultos Ensino Fundamental e Médio, cursos técnicos em transações imobiliárias e secretariado escolar, além de uma ampla gama de cursos profissionalizantes. Essas oportunidades educacionais oferecem flexibilidade e adaptabilidade às necessidades dos alunos. Os cursos da Paideia Educacional permitem que jovens e adultos completem seus estudos e obtenham o diploma, enquanto os cursos técnicos preparam os estudantes para atuar no mercado imobiliário e no ambiente educacional. Além disso, existem mais de 70 cursos profissionalizantes disponíveis em diversas áreas, proporcionando habilidades técnicas específicas e oportunidades de emprego. Os cursos são projetados para serem flexíveis e acessíveis, permitindo aos alunos escolherem a carga horária e a metodologia que melhor se adequem a eles. Essas opções educacionais visam capacitar os alunos, abrir portas para o mercado de trabalho e contribuir para um futuro promissor. Invista em sua educação e transforme sua vida através dessas opções versáteis e enriquecedoras com a Paideia Educacional. Não fique só no campo das ideias, venha para a Paideia Educacional. Acesse www.paideiaeducacional.com.br.